Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa última questão de ECA para o exame de ordem no nosso curso de questões comentadas e nós vamos analisar aqui medidas socioeducativas. Questão de 2015, 16º exame de ordem, prevê o seguinte, pessoal. J com 11 anos, L com 12 anos, M com 13 anos de idade são alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma conceituada escola particular. Os três, desde que foram estudar na mesma turma, passaram a causar diversos problemas para o transcurso normal das aulas, tais como escutar música, conversar, dormir, colocar os pés nas mesas e não desligar o aparelho celular. O professor de matemática, inconformado com a conduta desrespeitosa dos alunos, repreende-os, avisando que os encaminhará para a direção da escola. Ato contínuo, os alunos reagem da seguinte forma. E aqui atenção. J chama o professor de velho idiota. L levanta e sai da sala. M ameaça o professor de matemática de morte. Diante dos atos de indisciplina dos três alunos, a direção da escola entra em contato com o seu departamento jurídico para, com base no ECA, receber a orientação de como proceder. Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a orientação recebida pela direção escolar. Atenção! Aqui é o seguinte, pessoal. A primeira informação que nós vamos analisar aqui é a questão da idade. Então, assim, só para a gente deixar claro aqui. J possui 11 anos, L possui 12 anos e M possui 13 anos. Você lembra lá do primeiro artigo do ECA que ele diz o seguinte, que quem tiver ainda 12 anos incompletos será considerado criança, é o caso de J, L já tem 12 anos completos, então ele é adolescente, e M também é adolescente, certo? Essa classificação, essa distinção entre quem é criança e adolescente faz total diferença, pessoal. Por quê? Porque se as condutas praticadas por eles forem considerados atos infracionais, nós devemos saber o que vai acontecer o seguinte. Lembrando que tanto criança quanto adolescente podem praticar ato infracional. A consequência é que é diferente. Se um ato infracional for praticado por uma criança, a ela não se aplica uma medida socioeducativa. A ela vai se aplicar apenas e tão somente uma medida de proteção. Por isso o encaminhamento se dá para o Conselho Tutelar, por isso que nós não temos aqui uma judicialização, não há necessariamente uma judicialização. A criança não vai ser levada à autoridade policial, a tratativa dela é perante o Conselho Tutelar. Agora, se for adolescente e praticado o ato infracional, aí sim nós temos o encaminhamento à autoridade policial para todo o procedimento infracional ser desencadeado, se for o caso. Houve a criança, passa para o Ministério Público, possibilidade de remissão, ajuizamento da ação de apuração de ato infracional, sentença com aplicação ou não de medida socioeducativa e também pode ser aplicado, diga-se de passagem, a medida de proteção, certo? Mas adolescente aplica MSE, para criança aplica-se apenas a MP, a medida de proteção, certo? Ciente disso, o que você vai ser chamado a responder nessa questão? Se as condutas dos adolescentes aqui, da criança e dos adolescentes aqui, elas se caracterizam, primeiro, como um ato infracional, ou se é simplesmente uma situação que pode ser dirimida pela direção da escola, ou se aquela situação e sendo um ato infracional, qual que é o encaminhamento adequado a cada uma dessas situações. Então, vejam só. Sintetizando aqui para vocês, assim, ó. L chamou o professor de velho idiota. Chamar o professor de velho idiota caracteriza, pessoal, como crime de injúria. No caso, um ato infracional análogo ao crime de injúria, certo? Então, houve aqui no caso, nós tivemos, no caso, a prática de um ato infracional. L levanta e sai da sala. Não há a prática de um ato infracional, né? Então, aqui nós temos apenas um ato de indisciplina. Não há possibilidade aqui, pessoal,
nem mesmo de aplicação de uma medida de proteção. Por quê? Porque não há violação de um direito da criança, mas pelo contrário, um ato desrespeitoso dessa criança. Isso vai ser investigado para ver se eventualmente há alguma relação com algum abuso de direito, sei lá. M, por sua vez, ao ameaçar de morte, também pratica um crime, né? No caso, o ato análogo, um ato infracional. No caso, o análogo ao crime de ameaça. Nesse caso, nós também teremos, então, a prática de um ato infracional. Contudo, é o seguinte, pessoal, como nós vimos ali, no caso de J, J é uma criança, L e M são adolescentes. Diante disso, ao J, nós temos a possibilidade de aplicação de apenas de medida de proteção, né? Em relação à questão da indisciplina, nós não vislumbramos nenhuma possibilidade de aplicação de nada, nem de medida socioeducativa, muito menos de medida socioeducativa, mas nem de medida de proteção. E no caso do M, o ato infracional análogo de ameaça, por ser adolescente, nós podemos ter a aplicação da medida socioeducativa e também da medida de proteção, se for o caso, certo? Então, é esse o arquétipo da questão. Agora vamos lá responder. Os atos de indisciplinas praticados por JLM deverão ser coibidos pela direção escolar. Pessoal, atos de indisciplina não. Nós vimos aqui que tanto no caso do J quanto de M, nós tivemos atos infracionais. Então, está errada aqui essa alternativa A. Né? B. J e M praticaram atos infracionais, certo? J deve ser encaminhado ao conselho tutelar. J tem 11 anos, é uma criança, praticou um ato infracional, deve ser encaminhado ao conselho tutelar, certo? M deve ser encaminhado para a autoridade policial, certo? A indisciplina de L deve ser coibida pela própria direção escolar. Perfeita a alternativa, que é o gabarito da nossa questão, pessoal. Interessantíssima essa questão, não é mesmo? Vejamos agora o erro das demais. J, L e M praticaram atos infracionais e deverão ser encaminhados para a autoridade policial. Não, pessoal. Nós vimos ali que no caso do L, nós não tivemos a prática de um ato infracional, portanto, incorreta a alternativa C. Por fim, J e M praticaram atos infracionais? Praticaram. Ambos devem ser encaminhados à autoridade policial? Não, pessoal. Nós vimos que, no caso do J, ele deve ser encaminhado ao conselho tutelar. Portanto, fulmina aqui a alternativa D. Certo? Interessante essa questão que traz a necessidade de nós tratarmos desse quadro aqui, pessoal. O que é esse quadro? Conceito de ato infracional. O ato infracional é uma conduta prevista como crime ou contravenção penal. Então, toda conduta prevista como crime ou contravenção, se praticada por criança ou adolescente, é ato infracional, né? Quando praticada por criança e por adolescente. Estou grifando criança aqui com um pouco mais de destaque, porque a gente acredita muitas vezes que criança não pratica ato infracional, mas ela pratica. A diferença está na consequência. Veja, criança pratica ato infracional, adolescente pratica ato infracional, mas a criança se aplica apenas medida de proteção. Ao adolescente, nós temos a possibilidade de aplicação tanto da medida socioeducativa quanto da medida de proteção. Então, não errem isso, pessoal. Memorizem esse esquema aqui e não errem isso. Perfeito, pessoal? Com isso, voltando à nossa questão, a alternativa dela ali, já não estou lembrado, vejamos aqui rapidamente comigo. Só um minutinho. Vejamos aqui, só para ficar claro. Letra B, certo? Então, gabarito da nossa questão é a letra B. Passamos por um tema simples, mas bastante relevante, que foi cobrado e que você não vai mais errar em prova. Combinados? Espero que vocês tenham aprendido conosco. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um forte abraço e excelentes estudos.